Boa noite. Pontualmente às 7h30, começando a sessão. Eu tô acomodando aqui as pessoas na sala. Obrigado pela presença de todos. Boa noite novamente. Agradecer principalmente os nossos palestrantes e da doutora Cris como discutidora. Não por menos, mas pelo amor de Deus, obrigado demais pela presença de todos. Agradecer os nossos palestrantes, doutor Augusto, doutora Carolina, doutor André, doutora Cris, por se disponibilizarem de estar aqui com a gente hoje para estar apresentando um pouquinho da experiência que os doutores têm com o visual e a tecnologia de perimetria para a realidade virtual. Vamos começar primeiro com o doutor Augusto, que vai fazer um preâmbulo aí para a gente do equipamento, a experiência dele. E em seguida a gente vai para o doutor André com a doutora Carol, com a doutora Carolina, com a experiência do estudo na Escola Paulista usando o Visual, tá? Obrigado. Passo a palavra ao doutor Augusto. Obrigado, William. Queria agradecer o convite, né? Eu vou comentar algumas coisas sobre perimetria portátil por realidade virtual. A gente tem outras perimetrias portáteis por tablet, mas essa daqui é que com certeza está sendo a mais promissora, né? Existe um congresso que trata só de perimetria, que é muito interessante assim, o tamanho que a perimetria de realidade virtual foi ganhando dentro do congresso, né? Antes eram assim, uns 10% do congresso, agora mais da metade do congresso se discute perimetria de realidade virtual. E eu vou falar especificamente do OLEAS, que é o que eu tenho mais, que eu tenho experiência, né? O que que ele tem de diferencial? Ah, ele quase não tem perda de fixação. Por exemplo, o Humphrey ele usa uma tecnologia da década de 80 para ver perda de fixação, mandando estímulo para a mancha cega, e o máximo que ele te faz é dar no final do exame que o exame não serviu. Já esse perímetro, ele tem como ele tem um eye tracker, ele rastreia o olho, ele vai diminuir a perda de fixação, porque vai mudar a angulação do estímulo para pequenas movimentações que o olho tem durante o exame, né? Existe um que tem eye tracker, outro que não tem eye tracker, mas o que tem eye tracker ele funciona dessa forma e ganha muito, é muito difícil ter perda de fixação. Existe uma outra coisa interessante, assim, já a gente tem muito estudo mostrando que o paciente com o olho seco tem mais perda de fixação. E a gente tem uma incidência maior de olho seco nos pacientes com glaucoma. E quando toda atividade que exige concentração, o paciente pisca menos. Ou seja, tem tudo para dar errado o campo visual, né, para esses pacientes. Esse tipo de perimetria, ele acaba ficando uma câmera mais fechada. Então, assim, embora não tenha nenhum estudo, a gente tem um protocolo disso aqui que ainda não começou, mas é justamente para mostrar que é mais confortável, eventualmente, para o paciente com olho seco, para fazer, em vez de ficar num campo aberto, como é a perimetria convencional. Ele é mais amigável para criança. A criança já está acostumada com esse. Ele parece um videogame para criança. Então é muito mais rápido de fazer. E a criança que tem uma confiabilidade muito ruim na perimetria usual, ele responde muito bem, ele consegue entender bem essa perimetria. Está acostumado com joystick e com realidade virtual. Você não tem que apoiar queixo, nem ficar numa posição específica, que é muito difícil para muito paciente idoso nosso, aí para cadeirante, né? E outra coisa interessante, ele pode ser feito com os dois olhos ao mesmo tempo. Veja bem, eu não estou comparando uma perimetria binocular de campo binocular. Eu estou fazendo a perimetria dos dois olhos ao mesmo tempo, alternando o olho. Isso, inclusive, dificulta muito para o paciente que eventualmente queira simular. É muito difícil simular com esse tipo de campo visual. O paciente não sabe qual olho está sendo testado. E pode usar a fixação do olho contralateral em caso de BAV muito acentuada. Embora isso daqui é uma coisa que a gente usa pouco, mas você tem a alternativa de um paciente com DMRI que tem uma alteração muito importante num dos olhos, e o outro olho tem uma acuidade um pouco melhor, você pode escolher a fixação para fazer o campo visual,
a fixação do olho bom para fazer o campo visual do olho ruim. Então, isso é um artifício bastante interessante, né? E essa aqui é a tela que a gente tem. Você faz tudo conectado na internet, então é uma página da internet isso daqui que tem todos os dados do paciente e que você vê o desenrolar do exame, a perda de fixação, falso positivo e falso negativo. E o interessante assim, é que realmente é muito, o paciente ele tem que estar muito pouco colaborativo para dar uma confiabilidade ruim. Então, isso que, e assim, o paciente que normalmente odeia campo visual, e muitos odeiam campo visual, acha isso aqui bem mais suave do que o campo visual convencional, né? Esse daqui é uma tentativa minha que eu fiz para tentar para mostrar como é a tela como é a visão que o paciente tem. Ele tem que ficar olhando uma mira vermelha. Antes dele começar o exame, eu tentei colocar um vídeo aqui, mas não rodou. Existe um avatar, uma personagem virtual explicando como é para ser feito o exame. E ele começa calibrando, em que o paciente ele tem que acompanhar um quadradinho azul em alguns eixos para começar o exame. E ele tem que ficar fixado como ele tem o eye tracker, em vez de ser a tecnóloga avisando que ele tem que olhar, porque ela vai ficar olhando a pupila dele, o próprio aparelho já vai mapeando e vai falando que ele tem que ficar, e fica lembrando ele o tempo inteiro que ele tem que ficar olhando para o ponto vermelho. E esse daqui já é um exemplo que a gente tem uma paciente que não consegue mais fazer o campo visual convencional. Isso que ela está segurando na mão é um joystick na mão direita e um ventiladorzinho na mão esquerda. E no nariz dela tem oxigênio. É um paciente com TPOC grave, que faz campo visual. E um campo visual que foi super confiável, ela já não conseguia mais fazer o campo visual. Ela vem com um torpedinho dela de oxigênio e ela consegue fazer. E aqui um exemplo claro de situações extremas em que já é inviável fazer o campo visual convencional, né? Eu tenho paciente de 100 anos que fez esse campo visual. Eu procurei a foto aqui, não achei para aula, mas são pacientes que já não conseguem mais fazer o campo visual convencional por a questão postural e consegue fazer com campo visual portátil. Aqui é aquele exemplo que eu coloquei, um paciente que tinha uma baixa de visão que impossibilitava completamente de fazer o campo visual, mas o olho contralateral era ok, e então a gente conseguiu fazer o campo visual usando a fixação do olho contralateral, tá? E assim, é um perímetro que já está validado. Ele tem já os estudos comparando com o Humphrey, tanto para adulto quanto para criança, né? Então, e é um dos poucos campos visuais que tem um banco de dados específico para criança. Então, você acaba tendo mais confiança para fazer a avaliação desse paciente com esses artifícios, né? Eu tive um colega que tinha um paciente com um distúrbio de atenção muito grave e que o neurologista achou que tinha um comprometimento no campo visual por relato da mãe. E aí o colega falou assim, como é que faz para resolver isso, né? Era impossível fazer o campo visual convencional. E aí a gente tentou fazer o campo visual em realidade virtual e teve assim, conseguiu fazer super bem. E não tinha nada, na verdade era só uma preocupação que não fazia sentido. Ele faz avaliação de progressão, né? Ele faz uma trend analysis. Trend analysis é uma coisa muito difícil matematicamente, né? Então, uma das coisas que é necessário para a gente ter no campo visual é a ideia de que ele está estável ao longo do tempo, ele não está estável ao longo do tempo. Então, ele coloca os resultados médios e ele faz um intervalo de confiança e a regressão, e ele mostra a significância se está piorando ou não está piorando. Mas ele é uma plataforma múltipla também. Então, ele faz um teste de visão de cores, ele faz o Farnsworth e ele faz o Ishara. Ele faz uma pupilometria de dois formatos diferentes. E ele faz o exame, ele faz o cover e faz ainda as versões.
Então, para criança, isso aqui é assim, você tem várias opções numa coisa bem intuitiva para criança. O Farnsworth, então, para mim, eu acho que é o mais bacana, porque ele consegue mexer com o joystick na realidade virtual para organizar a sequência de pastilha de cor para fazer o cálculo do Farnsworth. Então, isso aqui as crianças conseguem fazer com uma tranquilidade grande. Vou mostrar aqui um caso em que a gente usou esse aparelho não como campo visual, mas como pupilometria, num caso que isso aqui foi bem determinante, né? Uma criança, uma adolescente com nanoftalmo que fez uma ciclofotocoagulação e ele saiu, ficou ótima a ciclofotocoagulação. Aliás, é uma alternativa excelente para o paciente nanoftalmo, só que saiu com uma midríase importante. E aqui, na pupilometria, mostrando que tinha esse descompasso aqui, onde está a linha contínua, é o olho direito, que tem a midríase, que não responde, e o olho esquerdo, o olho que tem uma resposta pupilar boa. Embaixo é que mostrando que teve um aprofundamento da câmera anterior também, mas isso daqui é a pupilometria que a gente usou esse aparelho. E aqui, com o tempo, a gente vendo que teve uma melhora no padrão de resposta da pupilometria depois de um ano do tratamento. Ainda tem a midríase, só que essa midríase está melhorando ao longo do tempo, que é o que a gente espera quando tem esse tipo de lesão. Não vai melhorar completamente, mas nessa forma, você consegue objetivamente monitorar a evolução de uma midríase, no caso, uma midríase iatrogênica, né? E esse caso aqui era bem interessante, é uma paciente que teve herpes no olho e fez uma lente multifocal com um colega, e com muita queixa de fotofobia, né? Não precisava fazer a pupilometria para mostrar que tem essa simetria, essa anisocoria, ah, ah, e aí, mais com a pupilometria eu consigo ver a evolução, se isso está melhorando, se não está melhorando, e se tem algum parâmetro objetivo de avaliação. E aqui uma criança mostrando como ele faz o cover, né? Tem uma criança com estrabismo, e aqui você consegue ver tanto pelas versões quanto pelo cover uma forma de quantificar o estrabismo da criança. Eu não tenho, eu não trabalho com estrabismo, né? Então isso daqui é só uma ilustração do que faz o aparelho, né? E esse daqui é um caso que eu queria mostrar, esse daqui que foi bastante útil para mim, né? Se a criança tem uma escavação grande fisiológica, não tem glaucoma. Aí ela tem 9 anos e o gênio do colega resolveu fazer um teste sobre a carga hídrica nessa criança e mediu com um tonômetro. Essa criança apertava o olho para medir, então assim deu uma hipertensão ocular e ela estava sendo tratada. E a mãe, desesperada, quis passar para ver se tem alguma coisa mesmo, né? E vendo assim na retinografia, dá para ver que não tem quase nada. E o campo visual que ela tinha feito estava estando todo alterado. Então ela fez um campo visual, esse campo visual ele com pattern deviation quase limpo, total deviation um pouquinho alterado, esse campo visual é praticamente normal. O OCT é normal. Ah, eu não lembro por que que eu pedi o teste por que que eu fiz as versões, se tinha alguma queixa específica da mãe, provavelmente tinha, mas o exame estrabológico também está normal. Mas o mais interessante é que a mãe que estava muito agoniada por conta de um campo visual alterado, uma pressão alterada, aí a gente mediu com o iCare, conseguiu ver que a pressão, na verdade, era uma pressão normal. É completamente sem pé nem cabeça fazer teste sobre a carga hídrica para praticamente todos os pacientes, mas especificamente para uma criança. O OCT mostrou que não tem nada e ainda a gente conseguiu fazer o campo visual dessa paciente que liberei, nunca mais voltou. Não preciso, eu fui olhar se tinha alguma coisa no segmento dela, não tem mais nada. Ela não tem nada, não tem por que a razão de ser de ficar sendo seguida. De vez em quando fazer a retinografia para acompanhar que toda escavação grande fisiológica é um eterno suspeito, mas não existe glaucoma de pressão normal em criança e nem razão de ser de fazer testes
de estresse em criança, né? Então, na verdade, foi todo um erro propedêutico que gerou um tratamento indevido e o período de realidade virtual ajudou muito para acalmar a mãe, mostrando que não tinha, na verdade, aquele campo todo horrível que ela trouxe, era um campo não confiável de uma criança que não conseguia fazer o campo e aqui conseguiu fazer, mostrando que está tudo bem. Era isso que eu tinha para passar, assim, da filosofia do campo, das alternativas que o campo tem. Esse campo específico tem, além do campo visual em si, comentar principalmente a questão da perda de fixação, do banco de dados de criança, da facilidade que é para fazer, da rapidez que é para fazer o campo visual, e como ele é amigável para todas as gerações, tanto de criança quanto para o muito idoso. William, agora eu passo então para você para os comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Augusto. Assim, muito interessante, casos muito interessantes que o doutor trouxe. E é legal essa experiência que o doutor traz pro público, né? Que principalmente para os pacientes que, assim, não só o pediátrico, né? Que é o alvo de estudo do doutora Caroline e do doutor André, mas principalmente também para esses pacientes que têm dificuldade de mobilidade, né? Eu acho que até os doutores que têm o equipamento devem ter até mais assim a agregar do que eu, basicamente. Doutor André, doutora Cris, doutora Carolina, quiserem completar ou adicionar alguma coisa. Perfeito, então. Eu vou passar para o doutor André e a doutora Carolina agora para a segunda parte. Se a doutora Cris quiser comentar alguma coisa também, por favor, pode falar. Tá mutada, Cris. Aí, pronto. Agora foi. Na verdade, é excelente a aula do Augusto, né? Ele tem uma documentação fantástica de várias coisas diferentes, mas a parte infantil chama muito atenção, porque a gente tem nos critérios de diagnóstico de glaucoma de criança, campo visual alterado, e é dificílimo a gente ter esse parâmetro, ainda mais isoladamente, para fazer um diagnóstico de glaucoma, infantil, né? Então, esse campo ele mudou o cenário para a gente conseguir entender melhor esses achados, porque 90% dos campos que a gente via eram todos com baixa confiabilidade nas crianças menores, né? Então, ele mudou bastante a minha prática. Eu tenho tentado fazer em todas as crianças a partir dos 5, 6 anos, eles já começam, e a gente tinha que fazer muitos exames de campo visual convencional para conseguir ter um campo confiável, né? A literatura fala em 8 campos visuais para a gente conseguir ter um confiável, né? O adulto faz 3, o Humphrey, né, tradicional. E com esse campo, às vezes a gente consegue no segundo, terceiro exame que a criança engaje bem na realização do exame e acaba ficando uma confiabilidade boa rapidamente. Então, tanto para documentar esses casos que são os falsos positivos, como para a gente também estudar as crianças que têm glaucoma mesmo e determinar o defeito mais cedo do que a gente vinha fazendo na prática. Então, eu acho que foi bem importante, sim, para quem lida com glaucoma infantil, eu sinto uma mudança na minha prática a partir disso. Muito bom. Eu queria comentar, Augusto, eu não sei se vale a pena falar um pouquinho sobre as estratégias, né, que a gente pode usar, né? Esses campos, eles fazem, né, a estratégia 10-2, 24-2, 30-2. Então, acho que vale a pena só reforçar que a gente pode também, né, reproduzir os mesmos formatos aí do Humphrey, né? Então, isso é legal até para glaucoma avançado a gente pode usar, né? Então é bem interessante. E o que a gente percebe na prática, acho que o André vai falar na aula dele, a gente vê nos estudos já publicados, né? Que ele é muito mais confortável, né? Para todos os pacientes em todas as faixas etárias, né? Então, para a gente ter o paciente mais próximo, fazendo o exame de uma forma mais amigável, para a gente é muito melhor, né? Para a gente é ouro poder acompanhar esses pacientes com campo visual, né? E a gente sabe que muitos desistem aí no meio do curso, né? Eu gosto da ideia, assim, a gente tem muito paciente com olho seco. A gente fez um protocolo, está aprovado na escola, não chegou a andar na escola, a gente vai ver se faz
em algum outro lugar, que é justamente mostrar, já existe essa associação. Quanto pior o olho, não, que os pacientes com muita perda de fixação, ele tem mais olho seco que os pacientes que não têm muita perda de fixação. Aí faz sentido, você tá lá com o olho arregalado, tendo que prestar atenção, sem piscar, você já não tem lágrima que consiga segurar aquele filme lacrimal, vai ter mais perda de fixação. Então, se você tem um campo visual que é um ambiente fechado, e que é mais rápido, e que se você mexer um pouco uma angulação do estímulo, eu acredito que você vai ter menos perda de fixação. Tanto esse perímetro quanto o octopus ele tem uma estratégia diferente. Ele não muda a angulação do estímulo. Ele não mostra o estímulo. O Humphrey tem essa coisa de continuar mostrando o estímulo, mesmo sabendo que o paciente está olhando para o lugar errado, né? Que eu acho que é uma pena, assim, é um atraso, porque já existe tecnologia para isso há muitos anos. Eu não entendo por que que o Humphrey continua insistindo nessa forma de avaliar a perda de fixação. Mas é completamente anedótico, porque esse estudo ainda não tem. A impressão minha é que o paciente com olho seco importante faz esse exame melhor. Mas assim, não tem esse estudo. A gente quer que esse estudo aconteça, mas ele ainda não existe. Mas faz muito sentido, né? Porque faz uma câmara fechada, então a questão não é só porque ele tem a possibilidade de piscar um pouco mais, mas também porque fica mesmo mais úmido, né? A câmara Sim, úmida que os corneólogos fazem para melhorar a é. superfície ocular. O ar-condicionado da sala não vai afetar tanto, né? Então, eu acredito nisso. É que assim, eu não gosto, nem você, nem a Carol, nem o André, a gente tem uma resistência muito grande de falar em cima daquilo que não tem evidência, porque infelizmente várias coisas na medicina fazem sentido e quando você testa, não é bem assim. Então, por enquanto, só está no nível de evidência mais fraco do mundo, que é fazer sentido, né? Então faz Isso. sentido, né? Então vamos ver se isso é uma coisa. Hoje eu falei com o Felipe é o responsável pelo estudo, né? E que está ainda aguardando uma eternidade o CEP aprovar para a gente começar. Mas essa questão uma das partes mais de genialidade, questão do aparelho atual, né? Essa questão de seguir a fixação do paciente com a pupila, né? Então, já no nosso resultado do nosso estudo, já dá pra ver uma diferença muito grande com relação à perda de fixação, só pelo próprio método, sem considerar ainda a questão de olho seco, porque meus pacientes, sobretudo com crianças, então não tinha isso na nossa amostra. Mas só do jeito como que é medida essa perda de fixação, já é um avanço muito interessante para as crianças, para todos os pacientes aí que têm dificuldade para fazer o campo, né? É, mas as crianças com glaucoma têm muito olho seco também. As que usam medicação é que Aí, eles não, a queixa é sempre menor do que do adulto, mas uhum. isso tem estudo já bem claro mostrando que eles têm alteração de superfície tal qual os adultos, né? Então, talvez por menos tempo de uso de droga, mas também tem marcadores mostrando que tem olho seco, né? E Cris, tem outra coisa, uma outra coisa que eles fizeram e que também já tinha reportado na literatura, ele vai falar certamente, é a questão da qualidade dos questionários, né, que informam uma maior conforto mesmo e melhora, né, quando faz um comparativo de qualidade de vida, não é qualidade de vida, mas qualidade de scores é sempre melhor no campo portátil, né? Seja por olho seco ou mesmo pelo Sim. conforto de fazer. Mas vocês vão Sim, falar disso. esse independente de ser a população, é claro, né? O conforto é muito maior nesses perímetros portáteis, né? E aí, em geral, né, Cris, a gente participou lá do simpósio, né, de perimetria portátil no Mundial, e aí cada um foi apresentando um tipo. Hoje em dia existem vários, né? Não só pela internet, mas aplicativos, né? Ou os de realidade virtual, que são as máscaras, todos são muito mais amigáveis do que o que a gente tem hoje como padrão ouro, né? Até porque é o que o Augusto falou, é como um videogame, né? Então é muito mais fácil, o paciente senta no sofá, não tem esse problema da posição de cabeça, do queixo fixo. Então, até para quem não tem limitações motoras, todos relatam uma simpatia maior com os perímetros
portáteis e aplicativos, enfim, tudo que a gente tem hoje de inovação. E eu acho que ele tem até uma coisa que eu acho que é interessante, que pode ser em parceria com o perímetro convencional. Tem um estudo bem interessante mostrando que se o paciente não foi com realidade virtual, foi com tablet, mas o raciocínio é igual, que se o paciente ele faz perimetrias entre a perimetria do consultório, da perimetria convencional, a variabilidade entre os exames diminui muito. E quando você diminui a variabilidade entre os exames, pacientes que não estavam piorando, né? Pacientes estáveis. Quando você diminui a variabilidade, você aumenta a sua chance de ver uma progressão verdadeira, né? Então, eu acredito que no futuro talvez tenha um Uber para entregar um campo visual na casa da dona Joana, que vai fazer perimetria, a gente vai ver no consultório. E aí a gente vai conseguir economizar muito tempo, tanto o tempo de ver progressão, quanto a certeza de ver uma estabilidade, quanto o conforto da dona Joana, que não vai ter que se deslocar tantas vezes, porque esses pacientes eles estão ficando velhinhos, cada vez mais velhinhos e vivos, então a gente vai conseguir, vai ter muitos pacientes muito idosos com muita dificuldade de fazer campo visual. E é muito ruim você virar para um paciente que está muito idoso, está com você há 20 anos, que ele entrava todo serelepe, agora ele vem de cadeira de rodas, você falar para ele que ele não precisa mais fazer campo. Você mais ou menos está dando um recado para ele, né, que o fim está próximo, né? Por que que ele sempre fazia campo, agora ele não faz campo? Se ele falasse, eu não quero fazer campo, ok, tudo bem, se respeita. Agora, a sua decisão falar assim, você está muito idoso para fazer campo pesado. Esse aqui é uma alternativa que a gente tem. Me mandaram a foto do paciente com 100 anos fazendo campo visual. E eu acho isso daí uma coisa importante, né? Até por respeito ao paciente. E o campo visual, ele é uma das principais ferramentas que a gente tem para saber de risco de queda, né? Então, e o paciente idoso que cai, ele tem uma mortalidade, inclusive, maior, né? A gente sabe disso. Então, não é uma coisa pequena. Então, se você vê que aquele paciente muito idoso está perdendo campo, não é um preciosismo, não é só para saber que a doença está piorando, que você vai ter que fazer alguma coisa, mas vai piorar, eventualmente, até o prognóstico de vida dele, né? Isso é legal, lembrar mesmo, Augusto. Esses perímetros de portáteis, realidade virtual, eles estão muito associados com atividades aí de dia a dia, né? Então, relação com risco de queda, habilidade de dirigir, então tem alguns que já foram relacionados com maior risco de colisão de veículo, porque os nossos velhinhos estão querendo chegar ao 100 fazendo tudo, né? Dirigindo, jogando golfe, né? Então, tem tudo isso também, né? Cris, se você que é a pessoa mais master aqui da nossa reunião, eu aprendi tudo que eu sei de glaucoma, eu aprendi com você. O que que você acha que no É futuro? verdade, Eu você é meu também, eu orientador. É, também. Foi meu é, orientador, foi meu orientador. não, sei disso. Então, assim, o que que você acha? Você acha que no futuro o campo visual convencional vai deixar de existir, a gente vai ter só os portáteis, porque assim, com um controle bom de background, a matemática é matemática para qualquer campo visual, barateando o sistema. Você acha que o campo visual convencional vai ser igual uma máquina de escrever e a gente vai ter no futuro próximo só um campo visual de realidade virtual, ou você acha que ainda vai ter espaço para as duas coisas? É difícil falar, né? Mas eu acho que sempre tem espaço para as duas coisas. Os retinógrafos estão sendo transmutados para retinógrafos portáteis. A gente acabou de ver aí um exemplo antes de começar o webinar. Mas ainda existem os retinógrafos de mesa que têm uma resolução maravilhosa, né? Eu acho que tem espaço ainda para o campo visual ficar mais sofisticado e ter outras funções associadas, eventualmente juntar mais informações no mesmo aparelho, né? E acho que também o ir fazer no ambiente pode trazer algum tipo de padronização a mais, mas acho que vão ser coisas paralelas. Eu acho, né? É difícil prever, mas acho que vão ser coisas paralelas. Carol, você acha que, pegando como a Cris falou,
que um perímetro de realidade virtual que converse com o perímetro convencional, que acrescente a informação de uma coisa para outra, possa ser assim o futuro? Que o André vai fazer, que ele é Eu o acho que mais sim. novo? Eu, eu acho que sim. Eu acho que é algo que veio aí para ficar. A gente ainda não consegue substituir, mas acho que no futuro sim. O grande problema, né, que a gente até falou lá no Congresso, é vai ser de sábado às 10 da noite, falando que fez 3 campos visuais lá em casa e que o campo visual dele está progredindo e a gente vai ter que lidar com essa informação só com essa informação no sábado às 10 da noite. É a avaliação estrutural, é o exame clínico, é a paquimetria, é a pressão, né? Então a gente vai ter mais um problema aí. Mas eu acredito que eu gosto da ideia da democratização dos exames, né? Então, você ter inteligência artificial para classificar a retinografia como um OCT e fazer com que o oftalmologista geral erre menos. Viabilizar campo visual em cidades que não têm um campo visual, para uma perimetria portátil, que te dá informação suficiente para acompanhar o paciente. Então, essa ideia de deixar de ser elitista a propedêutica do glaucoma faz, e assim, ter muita ajuda de inteligência artificial de forma correta, vai fazer com que o glaucoma é a especialidade das oportunidades perdidas, né? Então, assim, como é que aquele paciente que passou tantas vezes no oftalmologista conseguiu chegar para você com uma escavação total e uma lente multifocal, né? O que que aconteceu de errado? Então, quando você democratiza o campo visual como essa alternativa, e democratiza outras propedêuticas de glaucoma, vai ficando cada vez mais difícil de errar. E aí o cara tem que ser realmente muito ruim para deixar passar essas oportunidades, né? Então, isso daí eu acho que eu vejo com muito bons olhos, que vai fazer com que fique mais viável essa propedêutica armada, inclusive para o oftalmologista geral. Agora, uma coisa importante é sempre acontecerem essas validações, né? Que eu tenho visto acontecerem nos perímetros portáteis, né? Comparando com o que a gente tem de padrão, né? Porque a gente teve uma democratização, tem muitos perímetros no mercado, só que ninguém sabe o que que eles testam, né? Eles têm muita variabilidade de estímulo, de background. Então, acho que não é só democratizar, mas é democratizar com um embasamento científico mesmo, né? Com uma qualidade melhor, porque senão aí não vale nada, né? Sim. Uhum. Não, com certeza. Você tem que ver eu vejo alguns estudos, por exemplo, um dos que eu mostrei, ele vê a correlação entre uma coisa e outra que é óbvia que vai ser boa. Não tem jeito de ser boa. Na verdade, a pergunta que a gente quer saber é se o Humphrey classifica como normal, se ele classifica como moderado, se ele classifica como avançado ou muito avançado, se esse perímetro também classifica da mesma forma. Então, é a concordância da classificação e não a correlação de ponto a ponto, que para mim não faz sentido nenhum. Então, isso daí que eu acho que é o mais importante, que falta um pouco nos perímetros. Já conversei isso com a Carol algumas vezes, de protocolos que a gente está fazendo, que é a informação que o paciente quer, que o colega quer. Ele vai falar assim, ele vai me dar uma classificação semelhante. Um paciente que é normal no Humphrey é normal nesse, um paciente que é moderado no Humphrey é moderado nesse, um Brusini de um é igual ao Brusini do outro. É isso que a gente quer saber, né? Então, isso que tem ainda uma avenida de pesquisa para ser feita, né? Mas eu acho que esse é o futuro. E eu concordo com você, Cris. A democratização ela tem que ser ah, quando puder ser aplicado no dia a dia do colega, né? Maravilha, eu acho que eu agradeço demais a discussão. É só para não avançar do horário, eu acho que eu vou passar a doutora Ah, André não, para agora você acordou iniciar. a gente não vai parar de falar, não.
Por aí. Azar o seu, William. Da próxima vez, pensa melhor. Pensa melhor. Você colocar o Augusto e a Cristiane junto numa mesma sala? Não. Mas onde que eu poderia desejar um conteúdo tão de alto nível assim, só com os doutores mesmo? Muito bom. Obrigado, William. Imagina, doutor André, então, vou passar a palavra pro doutor, e aí a gente vai passar mais umas 2 horas aqui comentando, porque eu acho que vale o assunto. Obrigado, William. Tá conseguindo ver minha tela aí tranquilo? Minha internet tá ficando meio estranha, talvez meu áudio saia meio estranho. Não consigo escutar direito? Sim, escuto bem. Ok. Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite aqui. Meu nome é André, sou formado aqui pela Escola Paulista, fiz residência na USP e retornei para fazer o fellow e o doutorado aqui pela escola novamente. Vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui com o nosso grupo do meu doutorado com relação ao uso do OLAIS, do visual, numa população pediátrica. Eu falei aqui uma introdução, vou ter algumas coisas que acabaram já discutindo bastante já nessa última conversa, que o Dr. Augusto já falou também bastante na apresentação dele, então talvez eu passe um pouquinho mais rápido em algumas coisas. Aí já podemos discutir um pouquinho mais aí também. Tá? Bom, porque a gente está pensando aqui na perimetria portátil, né? E pensando que apesar das avanços em análise estrutural que a gente veio ocorrendo muito aqui nos últimos anos, né? A gente começou com a retinografia e devagarzinho foi aumentando o HRT, chegou no OCT, a gente tem um rol de coisas que a gente pode fazer para poder avaliar a estrutura. Mas, ainda assim, do ponto de vista funcional, a gente é crucial para a gente tomar decisão e poder ter uma boa conduta no paciente com glaucoma e de outras doenças neurooftalmológicas ou de outros cometimentos oftalmológicos no geral. E nesse contexto que a gente tem a análise funcional pela perimetria convencional, que tipicamente por Hanfer, por Goldman e outros, né? E sim, eles são bons, são confiáveis, tem, como igual conversaram agora, né? Tem ainda um papel muito bem delimitado e bem consolidado ainda na nossa prática, mas e tem até muitos estudos baseados nesse tipo de método, mas eles ainda são limitados, né? Conforme a gente estava discutindo aí. E no glaucoma, ainda a perimetria convencional é o padrão ouro, né? Mas a gente tem aqui muitos limitadores que atrapalham nossa análise funcional, como equipamento volumoso e caro, né? Igual o doutor também falou, né? Por ser um equipamento que não é tão acessível assim, é difícil da gente poder instalar e ter acesso amplamente por todo o país. Ele limita o acesso ao exame e é muito difícil de poder ser instalado em todo lugar. Não é prático, né? Ele é subjetivo, então depende da cooperação e compreensão do paciente para fazer esse exame, e por questões logísticas pode não ser assim tão simples. E tudo isso, por ser cansativo, por ser custoso, por ser um pouquinho mais difícil de ser feito, a realização de testes é baixa em relação à frequência por ano, né? Chega aí alguns estudos em torno de dois, se muito, dois por ano, né? E tem muita variabilidade, tanto inter-exame quanto dentro do próprio exame, né? O paciente, às vezes, não tem uma detecção, é difícil da gente ter exames que conseguem ser bem estáveis, que a gente consegue confiar em todos os exames, que não foi só uma flutuação daquele próprio método. Então, é difícil da gente ter uma detecção precoce de uma pior ou de um glaucoma de fato, né? Dependendo do caso. E, né, essa última parte eu peguei do meu do Dr. Augusto também, né? Que é daquele exato exemplo do paciente com DPOC, que tem o torpedo que não consegue fazer o exame, né? Realmente, o apoio fixo, o espaço limitado da cúpula, né? Do Humphrey convencional é um obstáculo postural para fazer o exame. Então, tudo isso são coisas que vão dificultar a realização aqui nesse tipo de método. E é nesse interim que a gente começa a pensar nessa parte do clínico portátil, né? Pela portabilidade que permite a gente ter um amplo um leque de opções de como a gente pode usar esse exame em diferentes ambientes, em diferentes acessos, um custo menor e possibilidade de integração em plataformas de IA ou então dentro da nuvem para poder tornar esses exames mais acessíveis para o médico, para o paciente.
Mas também, é claro, alguns desafios ainda na implementação desse tipo de tecnologia, né? Ainda é uma tecnologia nova, temos sim dados de validação clínica que estão cada vez ficando mais animadores, mas ainda precisamos ter mais dados, né? Para saber se o campo visual no Humphrey, do paciente que é leve, realmente vai ser leve no paciente, no portátil, moderado, com moderado e assim por diante. E a acurácia ainda é uma coisa que a gente está observando nesses estudos, e também, né, por ter diferentes plataformas, às vezes também é difícil de poder comparar exame a exame, certo? Nesse caso aqui, a gente vai conversar bastante do OLAS, né, do visual, né, que é um dispositivo portátil de compimetria, e que a gente vai independer da cúpula, né, do perímetro convencional. Aqui não vou precisar falar muito, que o Dr. Augusto falou brilhantemente já, então vou só repassando aqui da possibilidade de poder fazer várias estratégias, né, 24/2, 10/2, entre outros. Pode fazer outros exames, como do estrabismo, como visão de cores e outras coisas. E é uma excelente alternativa aqui para avaliação clínica e telemedicina em ambiente domiciliar, se necessário, se for uma coisa interessante. Uma coisa bem interessante que isso chama muita atenção com relação à tecnologia do perímetro seria, de fato, esse controle de fixação pelo eye tracker, baseando-se na área pupilar, ou seja, igual, dependendo de como está o movimento ocular, o aparelho consegue detectar a posição da pupila e consegue é, mudar o estímulo que vai ser feito de acordo com esse movimento, né? Não é igual com o Humphrey convencional que é feito com a mancha cega, fica estimulando a mancha cega, e enquanto não estiver não estiver dando positivo no estímulo, ele está com o olho parado. Aqui é um mecanismo basicamente ativo, né? Esse controle de air tracker, e por isso tem, se tiver, tem um índice baixíssimo de perda de fixação. Ah, por causa da portabilidade do aparelho, a gente consegue fazer o exame de uma postura natural da cabeça. Então, pacientes que eventualmente tenham qualquer dificuldade de posicionamento, seja por idade, seja por alguma hérnia, seja por aquelas espondilites anquilosantes que dificultam esse tipo de manuseio, tem uma alternativa bem eficaz para fazer esse tipo de exame. E do ponto de vista logístico, não precisa de um ambiente próprio para o exame. Pode ser feito igual na foto do doutor, na própria bancada, né, do Greens, que não consegue ser feito num lugar só, você precisa só estar sentado, um ambiente mais quieto para poder escutar as instruções. E é basicamente isso que é necessário. E além disso, né, ele consegue analisar todos os seus dados, consegue enviar para a nuvem para poder ser exportado para qualquer outro computador, para qualquer outra base de dados de interesse do médico e do paciente. Com validação clínica, já tem alguns artigos com relação especificamente do visual, né? Esse trabalho aqui dos Estados Unidos pegou pacientes de idade pediátrica de 8 a 17 anos e avaliou também a performance dos pacientes no Humphrey e no visual. Foram pacientes em média de 13 anos e foi utilizada a estratégia do CITA Standard 24/2. Foram feitos em pacientes rígidos e imensa maioria teve maior satisfação a fazer o uso do visual em relação ao Humphrey, né? É, quando eu falar um pouquinho mais da parte lá do meu doutorado, temos algumas crianças que de fato até se assustam com o Humphrey quando chega naquela sala escura e tudo mais. Então, só do ponto de vista de approach, né? O visual já é um pouco mais amigável, um pouco mais fácil de digerir para a criança, né? E isso daqui em 2023 já foi avaliado. E aqui já foi, certo? No Brasil também já temos alguns estudos com relação a isso, né? Esse estudo aqui do grupo do pessoal da USP, do pessoal avaliou também pacientes com glaucoma e avaliaram a performance do exame com o visual do Citafest do Humphrey com o AvaFest do visual, que é o análogo para fazer uma estratégia um pouquinho mais rápida, né? O intervalo entre os exames foi de 15 a 60 minutos, né? Primeiro o Humphrey, depois o visual, e foi aplicado o questionário de satisfação após os testes. Dentro do exame, a gente vê um predomínio aqui de melhores índices de confiabilidade, com uma diferença estatística entre os dois grupos.
e com uma duração também menor para o grupo do visual. Com relação ao agreement, né, com relação à concordância entre os dois exames, né, de forma global, a gente observa aqui um índice kappa de 0,73, que mostra aí uma concordância entre os dois exames do ponto de vista de sensibilidade média entre o visual com o Humphrey de 0,73, tendo mais perto de o melhor, seria sendo um exame ideal que tem concordância de 100%. Aqui o Bland Altman, que é uma ferramenta estatística para a gente avaliar um exame padrão ouro com um exame para poder ser avaliado a sua performance com relação a este mesmo, em que esses plots, esses dados ficam mais ao redor do zero, né, da linha verde aí, mostra uma menor variação entre os dois métodos, né, com relação tanto ao MD do mean deviation quanto à sensibilidade média de todos os pontos, mostra aí uma tendência, né, a uma baixa variação entre esses dois exames, principalmente no mean deviation perto de onde seria o zero do Humphrey. E com relação à satisfação do questionário, né, 80% preferiu no final fazer o visual do que fazer o Humphrey, né? Então já mostra aí uma diferença muito, muito importante com relação à preferência do visual contra o Humphrey. Mostrou, então, uma correlação, concordância moderada com a sensibilidade média dos dois perímetros com relação ao Humphrey, né? E tem espaço para algumas melhorias com relação à estratégia dessa estratégia mais fast do visual, mas é uma coisa bem interessante para o futuro, para a gente poder avaliar, de ter uma boa concordância, né? Buscar uma concordância maior entre os dois exames. E ainda mais se tiver complementos convencionais que não sejam disponíveis ou algo assim, vai ser bem interessante para ter uma boa alternativa nesses casos. E esse daqui é já da parte do nosso grupo, né, que a gente conseguiu mandar agora neste ano para o Havaí para ser apresentado com formato de pôster, né? Conseguimos mandar lá para poder ser exposto. E a gente pegou exatamente, na verdade, crianças que também não tinham glaucoma e aí avaliamos a performance do visual contra o Humphrey, dividido em dois grupos. Pegamos pacientes de 4 a 18 anos, né? Fizemos o exame refracional e fizemos uma avaliação oftalmológica completa. Excluímos pacientes que tivessem comorbidades oftalmológicas e pudessem atrapalhar o exame. E também tiramos as metropias extremas, tirando pacientes com mais ou menos 3 dioptrias esféricas e até 1,75 dioptrias cilíndricas. Dividimos em dois grupos, randomizados. Um para começar pela gravimetria convencional com o Humphrey e depois com o visual, seguido de um questionário. E um segundo grupo que já começou direto com o visual com o perímetro portátil, e depois para convencional e depois o questionário. São os resultados parciais, a gente ainda vai fazer com um N maior, com 60 pacientes pelo menos. Temos nesses dados iniciais enviados para o Mundial de Glaucoma 28 crianças, em que aquela questão da periodização fica bem evidente aqui. A idade média dos nossos pacientes foi de 10 anos dos dois grupos, uma preponderância de pacientes femininos, 51,7, e com um MD de 3,44 em média dos dois grupos. A perda de fixação aqui foi de 0% no visual contra 0,4% do Humphrey. 0,4 aqui foi a sua anotação, né? Na realidade, isso daqui é 40%, é a anotação decimal de percentual, certo? Então, foi uma diferença brutal com relação à perda de fixação entre os dois grupos. Em relação à confiabilidade, que aí entra também a questão de falsos resultados e a perda de fixação atrelada, tivemos 96% de exames ditos confiáveis pelo visual, contra 31% no Humphrey, com uma estatística bem importante. E foi interessante também que a gente percebeu que no grupo 1, né, o grupo que começou pelo Humphrey, né, teve menos exames confiáveis do que o grupo que começou pelo portátil. Então, no mínimo, né, talvez o portátil seja uma forma de aprendizado para poder fazer um Humphrey melhor, mas assim, no mínimo isso teve uma boa diferença entre os dois grupos.
A análise de plano de Altman, semelhante ao último o estudo, também foi bem interessante. Os plots se agrupando perto ali da linha de zero, perto do mean deviation também, tá? Demonstrando uma boa concordância entre os dois métodos, com relação ao MD e PSD, pelo menos. E os nossos achados mostraram uma boa confiabilidade e uma boa concordância entre os dois grupos com relação ao Humphrey e o visual, né? Então, é um resultado promissor, um exame que pode ser bem interessante para a obtenção de resultados mais confiáveis e precisos na população pediátrica. Queria agradecer aqui ao nosso grupo, né, que a gente está trabalhando bastante para conseguir fazer tudo. Queria também agradecer aí pelo suporte com o nosso aparelho, William. Obrigado. Obrigado, doutor André. Interessantíssimo os resultados e, assim, até assustadora a quantidade de perda de fixação de um versus o outro, né? Bem interessante mesmo. Depois. Doutores? Acho que a doutora Cris podia falar um pouquinho, né, que tem mais experiência com crianças, se você acha que isso é semelhante aí ao que você vê na prática clínica e do consultório. Mas Oi, para a tá bem. gente, assim, foi uma percepção bem nítida de que as crianças têm muita dificuldade para fazer o Humphrey, né? E elas foram muito melhor nesse perímetro. Então, eu queria, né, que você comentasse aí sua experiência com as crianças, se você acha que bate aí com a prática que você tem no dia a dia. Ah, bate completamente, é isso mesmo, assim, eles têm, é impossível fazer Humphrey em crianças menores, né, nessa faixa etária. Eu começava a fazer campo visual rotineiramente a partir dos 6 anos com o campo de Goldman, na verdade, assim, são pouquíssimos tecnólogos hoje em dia que fazem campo manual em crianças, né, eu tenho uma tecnóloga que é a mesma que o Augusto, enfim, ela faz lá, são pouquíssimos, né? Porque tem que ter toda essa disposição e às vezes ela faz o exame em 2 dias, muito trabalhoso. Alguns casos eu ainda peço, mas eu tento começar agora direto com automatizado. A E eu tenho Elaine, Elaine, exatamente. Exato, o obrigada. mestrado da Elaine é Goldman em criança. Isso, exatamente. E ela faz maravilhosamente, mas assim, é um trabalho sisífico, né? Assim, ela consegue até ter uma boa reprodutibilidade dos exames depois para comparar, mas ainda assim é muito precário, né? Então, com esse exame a gente tem um pouco mais possibilidade de poder repetir, comparar um exame com o outro, e mais do que isso, as crianças fazem com bom humor, assim, acham bonitinho. Ele tem esse programa da navezinha espacial que você leva a Marte, então eu tenho feito em criança a partir de 5 anos, 5 anos e meio. Às vezes o primeiro não veio tão confiável, 6 meses depois ela consegue realizar. Então, e é isso, assim, algumas eu tenho já começando a comparar com o Humphrey, quando elas vão migrando, né, crianças maiores que eu faço o primeiro exame, e me parece uma concordância razoável, pelo menos a posição do escotoma, né, e difícil comparar tamanho, né, e esses detalhes, porque de fato são tecnologias diferentes e também a criança às vezes está num momento diferente, mas o fato é que a gente consegue pelo menos detectar o defeito bem mais precoce, né, num aparelho que a gente pode reproduzir a informação com mais é, capacidade de comparar, né? Então, bate muito com seus resultados, sim. Legal, legal. A gente está tentando fazer também a variabilidade do método, né? Que isso é uma coisa que a gente não fez ainda, porque são crianças saudáveis, né? Então, nem sempre tem a disponibilidade de voltar e repetir num tempo pequeno, né? Disponibilidade dos pais em levar, mas também é algo que a gente gostaria muito de entender, porque é um método novo, uma faixa etária diferente, e são crianças saudáveis, né? Então a gente consegue estipular bem a variabilidade do teste para essa população, né? Vamos ver se a gente consegue coletar esses dados também. Tá mudo, Você tá teria mudo. que fazer É, daí para diferentes faixas etárias, né? Porque sim, tem tanto a confiabilidade é pior para as faixas etárias mais baixas, como também a reprodutibilidade, né? Então, acho que você sim. teria que fazer mais separado por faixas etárias
para conseguir ter Sim, um resultado mais consistente, né? sim. E uma grande vantagem desse perímetro específico em relação a outros aí é, a gente comentou rapidamente, mas vale a pena também frisar para quem está aqui, que a gente não precisa adaptar a sala, né? A gente pode fazer em qualquer sala, porque como é uma máscara fechada, isso não tem interferência aí do ambiente, né? Que é uma grande limitação para os outros perímetros aí de iPad, de sites de internet, que ele é muito variável de acordo com a sala que a gente está usando, né? Esse ele foge um pouco dessa limitação, então é bem interessante mesmo. É só uma coisa que vocês acho que não comentaram, porque vocês não usaram crianças com ametropias mais altas, é que às vezes a gente tem que colocar o óculos e a máscara por cima quando a ametropia é mais alta, né? Isso é bem importante também para ficar confiável o exame, né? Então, por exemplo, crianças afásicas com suspeita de glaucoma, ou a criança vai de lente de contato, ou ela vai com, a gente coloca o óculos e a máscara por cima. Então, mas é bem possível fazer dessa forma. E um outro detalhe é que quando, não sei, vocês também não devem ter tido essa experiência com as crianças, mas quando tem um dos olhos com a visão muito baixa, às vezes tem que fazer um olho por vez. Aí isso é possível fazer também, né, no aparelho. A gente coloca para fazer os olhos separados, primeiro um, depois o outro, em vez de fazer simultaneamente. Sim, muito bom. Excelente. Perfeito. Então, alcançamos aí mais ou menos uma hora, já estamos quase indo a 8h30. Doutor Augusto ficou um pouquinho mais, ficou um pouquinho menos falante nesse último bloco. A crise de ausência, né? Não, mas é que assim, Ou esquece, eu tenho ausência, né, Augusto? Eu esqueço que, e você tem que, ausência, que, tá que eu tô ótimo. fazendo aqui mesmo? Não, é que assim, eu realmente tinha esgotado os comentários, William, em cima da aplicação do aparelho, do futuro que tem, da versatilidade que ele tem. Então, e ainda o André reforçou em cima da apresentação que eu passei, acho que já basta em cima do. Eu não gosto muito de falar, né, Cris? Mas acho que já é o suficiente, né? Eu acredito que no futuro a gente não vai ter o campo visual no formato como a gente tem, que vai ser como uma máquina de escrever, né? Que uma Olivetti da vida, né? Então vai ser filme de máquina fotográfica. Eu acho que não vai existir, porque não existe muita razão de ser. Mesmo que ele seja não tão portátil, ele não, eu duvido que vai existir da forma como ele está agora. Inclusive que até os campímetros eles são manuais. E quando você tem o artifício da digital para manipulação do estímulo, para o formato, isso com certeza vai ser uma coisa melhor. A gente já tem campos visuais que eles têm aquela caixa toda, mas eles são digitais. O Octopus 600 é assim, por exemplo. E eu acredito que a gente está muito próximo de fugir da grande caixa do perímetro usual e a gente vai reduzir cada vez mais e com confiança no que está fazendo e democratizando a propedêutica para glaucoma. Perfeito. Eu acho que, assim, esgotamos, assim, boa parte do assunto. Acho que que os doutores apresentaram, assim, bem demais. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente os palestrantes e o grupo todo que está acompanhando a gente aqui até agora. Já são 8h30, a gente está com 55 participantes. Talvez perimetria não seja o assunto mais empolgante da noite, mas acho que trouxe bastante atenção para todo mundo que ficou aqui até agora. E, assim, obviamente, de trazer o interesse, principalmente por parte dos apresentadores aqui e os discutidores. Queria agradecer de novo a presença de todos, agradecer demais a disponibilidade dos nossos apresentadores, discutidores. E se quiserem deixar alguma palavra, fiquem à vontade.
Não, é só agradecer, William. Acho que a iniciativa é boa e eu acho que assim, isso daí a gente responde, eu respondo, a Cris deve responder, o André, a Carol. Vira e mexe, alguém manda uma mensagem no WhatsApp querendo ter informação sobre o campo visual. Agora a gente tem a oportunidade de falar assim, vai lá assistir o webinar da Adapt, que você vai ter isso e muito mais, né, várias opiniões em cima da mesma circunstância, né? Então, isso daí é um artifício que eu acho que é bom para a empresa fazer uma discussão de muito bom nível que fique acessível para quem está interessado na tecnologia, e ter uma ideia de como é na vida como ela é e o que tem de pesquisa já sendo feita, né? Quero agradecer o convite, achei muito bom o encontro. Sempre bom estar com meus colegas aqui discutindo nesse nível, né? Sempre muito alto e vê-los aí estudando essa área que eu acho bem interessante também. Muito obrigada pelo convite. Também queria agradecer a oportunidade, aprendo muito, desde sempre, com o doutor Augusto e a doutora Cris, e muito feliz agora vendo o André apresentando aí um tema do doutorado dele, e é isso aí. A gente está sempre tentando buscar o melhor aí para os nossos pacientes, e com certeza a gente tem que estar por dentro aí desses novos perímetros. Eu queria agradecer, obrigado aqui pela oportunidade. É uma honra poder falar um pouquinho, fazer parte aqui do futuro, né? E estar dividindo aqui a discussão com meus professores é algo inimaginável. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado em nome da ADAPT. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Muito obrigado pela atenção até aqui. Uma boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, boa noite.